Olá, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais uma aula de biologia, né? E o assunto de hoje vai ser sobre sinalização celular. Exatamente. Então, o que é sinalização celular? É o seguinte: as células, né? Elas estabelecem comunicação uma com a outra. Então, as células, elas se comunicam uma com a outra, tá? Então, por exemplo, você tem o sistema nervoso, você tem o sistema endócrino, você tem o sistema digestivo, você tem o seu sistema tegumentar. Tá, você tem o seu sistema, no caso respiratório. Então todos esses sistemas eles entram em comunicação um com o outro para o bom funcionamento do organismo. Então isso significa o seguinte, que as células desse sistema elas estabelecem a comunicação uma com a outra, liberando o quê? Substâncias químicas, tá? Então vamos ver aqui no quadro como é que ocorre essa comunicação entre uma célula e a outra. Vamos lá? Vamos aqui, pessoal. Então, aula de biologia, a gente vai falar sobre a comunicação celular, tá? As células estabelecem comunicação uma com as outras. Geralmente a comunicação se dá através da liberação de substâncias químicas, tá? Geralmente. Então, essas substâncias químicas são chamadas aqui de sinalizador extracelular ou mensageiros químicos. Então, sinalizador extracelular ou mensageiros químicos são a mesma coisa. Então, as células elas estabelecem a comunicação uma com a outra através da liberação de substâncias químicas, tá? Professor, como assim mensageiros químicos? Esses mensageiros químicos pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, pode ser um lipídio, tá? Pode ser um aminoácido, etc. Então, há dois tipos de mensageiros químicos. Você tem o mensageiro intracelular, tá? Que é dentro da célula. A célula recebe um hormônio, aí de repente essa célula ativa a cascata de fosforilação. Então, o mensageiro químico que é intracelular, dentro da célula. Já o extracelular atua aqui fora da célula. Uma célula quer se comunicar com a outra, libera aqui uma substância no meio. Então, essa substância vai migrar até a célula-alvo, que é o mensageiro que é extracelular, que é fora da célula. Geralmente, a membrana citoplasmática ela é envolvida na comunicação entre as células, como vocês estão vendo aí, ó. A membrana citoplasmática, ou membrana celular, ou membrana plasmática, é responsável pela comunicação entre as células. Vamos ver o exemplo aqui. Você vê duas células aqui, célula A e a célula B. A célula A, ela quer entrar em contato, em caso de comunicação, com a célula B. O que vai acontecer aqui? A célula A, ela vai liberar o quê? Mensageiros químicos aqui no espaço extracelular, que é fora da célula. Então, esse mensageiro químico aqui vai migrar e vai atuar o quê? Na célula-alvo, que é a célula B. Para quê? Para a célula B produzir o quê? A tal substância referida, substância X. Isso aqui é um exemplo hipotético. Então, houve uma comunicação entre a célula A e a célula B. Então, o que ocorreu aqui? A célula A liberou substância química no meio. Essa substância química atuou o quê? A nível da membrana plasmática da célula B. Por quê, professor? Porque aqui na membrana plasmática você tem diversos tipos de proteínas aqui. Então, uma dessas proteínas é a proteína especializada por reconhecer o quê? Mensageiros químicos, vindas o quê? De outras células. Então, essa célula aqui, ela recebeu a ação desse mensageiro químico. Esse mensageiro químico se ligou na proteína de membrana dessa célula. Aí o que vai acontecer? O comportamento da célula B vai ser alterado. Então a célula B vai produzir e liberar no meio a substância X. Tá? Como vocês estão lembrados, é o seguinte: como é que é o modelo da membrana celular? No caso, se vocês viram minha aula sobre o modelo da membrana celular, modelo de Singer-Nicolson, tá? O modelo do mosaico fluido. Então você tem o quê? Você tem aqui camada dupla de fosfolipídio e molécula de proteína aqui mergulhada transversalmente nessa camada dupla de fosfolipídio. Eu ignorei aqui o carboidrato aqui, tá, pessoal? Então, a bolinha é o fosfato, aqui a perninha entre aspas, é o lipídio, que é o ácido graxo, e aqui é a proteína. Então, existem proteínas de membrana que são especializadas por reconhecer o quê? Mensageiros bioquímicos, tá? É o caso, por exemplo, do sinalizador extracelular. No caso, o sinalizador extracelular, ele se liga na proteína de membrana. Então, como vocês estão vendo aqui, o sinalizador extracelular se liga na proteína de membrana. Então, de um modelo bem didático, é o chamado modelo chave-fechadura. Quer dizer, para cada sinalizador extracelular existe uma proteína de membrana específica para ele. É o caso você vê aqui nesse esquema aqui, ó. Você vê que é a camada dupla de fosfolipídio resumida e você vê a proteína de membrana aqui mergulhada nele, tá? Aqui está a proteína aqui, ó, PTN é a proteína. E aqui está o mensageiro bioquímico, tá? O sinalizador extracelular. Então, o que vai acontecer aqui? Esse mensageiro bioquímico ele vai se ligar a essa proteína de membrana, ativando outros mensageiros, que são chamados segundos mensageiros. Que são o quê? Os segundos mensageiros pode ser chamado também de o quê? De mensageiros químicos intracelular. O quê? Que ativa o quê? Cascata de fosforilação no interior da célula. Então, esse modelo aqui obedeceu o quê? Ao modelo chave-fechadura. Por quê? Porque a forma do mensageiro bioquímico consegue se ligar perfeitamente ao quê? A proteína de membrana na célula, para se alterar o comportamento celular.